Uma das funções de um cineasta é transpor as palavras contidas no roteiro escrito para as imagens presentes na película. Segundo Jean-Claude Carrière, no livro A Linguagem Secreta do Cinema, o fundamento essencial do fazer um filme consiste em uma espécie de alquimia, é transmutar papel em filme, é a transformação da matéria escrita para a imagem. Em seu livro, Carrière comenta que um certo dia, junto com a montadora Suzanne Baron, visitou a sala de montagem onde Jacques Tati finalizava seus filmes. Ao tomar nas mãos os papéis do roteiro de As Férias do Sr. Rouleau e um rolo do filme, Suzanne diz que o maior desafio do cinema consiste em sair de um para o outro. Jacques Tati, entendendo isso perfeitamente, fazia essa transmutação com maestria, tomando um cuidado meticuloso com a mise-en-scène. Temos um vídeo inteiro falando sobre o tema e recomendamos que assista assim que acabar esse. Mas voltando para o tema desse episódio, esse cuidado com a mise-en-scène se tornou fonte de estudos de diversos estudiosos e pesquisadores do cinema no mundo todo, em especial na França dos anos 70 com os críticos da Cahiers du Cinéma. Anos depois, a partir desses estudos, a mise-en-scène ou a forma como as imagens seriam captadas e enquadradas na tela passariam a ser questionadas, e foi então que nos artigos de Jacques Rivette nasceu o estudo do cinema de fluxo. Já no começo dos anos 90, o cinema de fluxo e essa nova forma de olhar para as imagens passa dos estudos teóricos da Cahiers para as telas, tendo como entusiasta a cineasta francesa Claire Denis, grande admiradora de Rivette e contemporânea do que é conhecido como o início da crise da mise-en-scène. Em seus filmes, Denis transmuta as palavras escritas nos roteiros em movimentos conduzidos por corpos que se deslocam pela mise-en-scène. Em Chocolat, de 1988, por exemplo, a diretora cria um paralelo entre o corpo forte de um adulto, que se vê subjugado pelo corpo ainda frágil de uma criança, que mesmo que inconscientemente exerce domínio sobre o rapaz. No filme, a jovem França é um alter ego da própria Denis, que viveu muitos anos em Camarões, Burkina Faso e no Djibouti durante a colonização francesa daqueles países. Desta forma, Denis empresta suas memórias à personagem que reflete sobre o seu papel de colonizadora naquelas pessoas. Mas foi em 1999 que Claire Denis trouxe para as telas o que para muitos é sua obra-prima, Bom Trabalho. Aqui, a cineasta desconstrói nosso imaginário de exército ao expor corpos masculinos que se movimentam livremente para narrar uma história. No filme, vemos um sargento que busca o reconhecimento de seus superiores, mas que vê na presença de um jovem e carismático soldado uma ameaça ao seu posto de liderança absoluta. Interpretado por Denis Lavant, esse sargento, ainda que pequeno fisicamente, se impõe diante daqueles homens através dos movimentos corporais. Há uma dança de imposição que retrata a força daquele personagem, que advém não de sua massa corpórea, mas sim de seus movimentos. A dança também está presente na interação daqueles soldados, que se movem em movimentos de abraço, como se estivessem experimentando os corpos uns dos outros, ou mesmo quando estão trabalhando exibindo seus corpos. Aqueles homens se despem de vaidade e egoísmo, o que acaba incomodando o sargento, que pensa de forma contrária. Ao final do filme, já destituído de seu posto, ele se entrega aos desejos de seu corpo e dança alucinadamente em um ato de libertação e reencontro consigo próprio. Algo muito parecido com o que o diretor francês Léo Carrá fez em Sangue Ruim, de 1986, inclusive se valendo do mesmo ator.
2 anos depois, Claire Denis lança o controverso Desejo e Obsessão, de 2001. Aqui, a diretora opta por uma movimentação mais cadenciada dos corpos em tela. O filme narra a história de um casal apaixonado que enfrenta uma doença rara que faz a esposa sentir desejo de comer carne humana. Essa antropofagia tem uma relação implícita com uma paixão desenfreada que precisa ser controlada. Denis filma cenas de canibalismo com movimentos que simulam atos sexuais. Há uma hiperestilização dos corpos se tocando, criando um elemento sensorial que, em momento algum, parece interessado em chocar e sim em causar um sentimento misto de repulsa e atração. Aqueles corpos transmitem sensualidade e horror com a mesma intensidade. Apesar de tematicamente serem obras bem diferentes, Claire Denis volta a aproximar sua câmera dos corpos em movimento em Vendredi Soir, de 2002. No filme, acompanhamos uma mulher que parece presa a uma vida que não a satisfaz plenamente. Durante um extenso congestionamento, ela decide, nem que seja por uma noite, mudar os rumos de sua vida. Dos filmes que abordaremos aqui, talvez este seja o com linguagem mais simples e metáfora mais explícita quanto às movimentações dos corpos em tela. O não andar do carro naquele tráfego representa uma estagnação da vida daquela personagem. As pessoas do lado de fora estão livres para se movimentarem para todos os lados que lhes forem convenientes. Porém, ela se encontra presa a uma situação que Denis não explicita bem o que é. Pode ser um emprego satisfatório ou um casamento que caiu na rotina, ou até mesmo ambos, o que é mais provável. O carro, outrora visto como objeto de liberdade, aqui representa uma incapacidade de tomar o controle da própria vida ou do próprio corpo. Ao final do filme, quando a personagem se dá conta de que seu carro fora guinchado ou até mesmo roubado, sua reação passa de uma preocupação para um alívio arrebatador. Claire Denis filma com leveza aquele corpo que corre quase em um ato de libertação, tal qual fez Denis Lavant em Bom Trabalho. Já em 35 Doses de Rum, Denis utiliza os movimentos de um trem para metaforizar as fases que passamos na vida. Aqui vemos um pai em crise com sua filha, que agora adulta, tenta trilhar seu próprio caminho. As dificuldades do pai em lidar com as mudanças na vida ficam evidentes na sua relação com seu emprego de maquinista, onde ele leva e traz pessoas com suas histórias, porém fora do trem, seu desejo é de manter tudo no mesmo lugar. Uma das mais belas cenas do filme mostra o pai, a vizinha amiga e a filha e seu namorado em um bar após uma noitada frustrada. Ali a sensação era de que, independente do que fosse feito, nada mudaria o estado de inércia em que aqueles corpos se encontravam. Mas bastou um deles se levantar para dançar, que tudo passou a se mover. Ven aqui, que te quiero, y que todo tesoro eres tú para mí. Si bonnet. Toi, tu danses pas? Pourquoi tout le monde me regarde? Al arrullo de tu palma pienso en ti. Si bonnet. Toi alors? De mi sueño, si no es la queza de mi voz. Si bonnet. Si no vienes, me moriré de amor. Si bonnet, de mi sueño, te espero con ansia en mi canal. Si bonnet, si no vienes, me moriré de amor. Hoy el eco de mi canto de cristal. Em seu mais recente trabalho, Claire Denis cria um universo sensorial ambientado no espaço em High Life. Aqui os corpos são utilizados como experimentos científicos para gerarem novas vidas. Denis retira expressões dos rostos dos personagens, transformando-os em objetos.
corpos a serviço daquelas experiências. A uniformização retira a individualidade daquelas pessoas e a falta de senso de comunidade expõe a real situação da tripulação, que, abandonada no espaço, não tem para onde escapar. Naquele espaço, eles são apenas corpos vazios tentando criar uma nova forma de vida que possa resgatar a humanidade de um planeta destruído. Atualmente, Claire Denis é uma das cineastas que melhor explora o cinema de fluxo e entende o quanto um bom trabalho de mise-en-scène pode transformar uma obra, como acontece no filme O Intruso de 2004. É um cinema de riscos, pois aposta em uma ambientação que, em tempos em que tudo precisa ser rápido e sintético, se torna um desafio para espectadores desavisados. Porém, Denis parece não se importar muito com esses riscos, afinal, para quem saiu do mundo corporativo dos negócios para se arriscar fazendo arte, investir em um cinema fora das convenções comerciais não é tão arriscado assim. Nós agradecemos. Antes de encerrar esse ensaio, gostaríamos de convidá-los a conhecer o Plano Sequência, nosso podcast onde analisamos filmografias de grandes cineastas. Vocês podem encontrar-nos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e até aqui no YouTube. Basta procurar por Plano Sequência Podcast. Nós ficamos por aqui e até a próxima.